GLE10 é o nome de organizações religiosas femininas que existem na cultura iorubá, que ela viesse trazendo a marca da nossa identidade africana, do nosso patrimônio cultural. E foi muito uma tentativa também de demarcar que um feminismo construído por mulheres negras podia prescindir das matrizes brancas ocidentais, porque no interior da nossa própria cultura há elementos simbólicos suficientes para sustentar a insubordinação feminina frente ao poder masculino. Então, essa é a origem da nossa história. Em 88 é um marco, a meu ver, quando as mulheres negras se articulam nacionalmente, fazem um encontro nacional e, a partir daí, há uma proliferação benéfica, positiva, de grupos e de organizações de mulheres nacionalmente. Inicialmente o GLE10, por falta de espaço, né, se pensou o GLE10, mas aí a gente precisava de um espaço para pensar as nossas ações. E aí, de uma forma improvisada, uma das companheiras que faziam parte desse grupo ofereceu um quarto que ela tinha na casa dela, que foi Edna Roland, e nós funcionávamos lá na Vila Sônia, na Rua Jorge Otsoni. A partir daí foi se pensando projetos e trabalhos, né? Apresentar trabalhos, e depois de um ano é que a gente foi para a nossa primeira sede, que foi na Liberdade, na Praça Carlos Gomes. E aí se inaugura um outro desafio, que é um novo campo, que é buscar as parcerias capazes de apoiar essa iniciativa. Tivemos sorte, porque logo desde os primeiros anos foi possível contar com o apoio da Fundação Forte, que foi parceiro dos primeiros anos no sentido de acreditar, não é, numa proposta que era inovadora na época, de um grupo de mulheres negras no âmbito da questão feminista no Brasil. Foi muito importante, porque era um sonho ter uma sede, poder levarmos pessoas, muitas pessoas, para conhecer a nossa organização, poder saber o que era o GLE10. Inicialmente intenso, divertido, cooperativo, havia uma relação que eu poderia qualificar nesse momento, uma relação de bastante irmandade. E aí, com o crescimento, nós começamos a ocupar o prédio, o GLE10 passou a ocupar o prédio de maneira verticalizada. Aí a gente tinha um escritório no 11º, no 3º, no 4º, enfim, a gente foi se dividindo. Então, a gente começou assim, criamos um programa de ação estruturado num tripé, né? Um programa de direitos humanos, que eu coordenei, e coordeno de uma certa maneira até hoje, um programa de saúde e um programa de comunicação, que foi pensado como um programa para dar suporte de mídia, visibilidade, produção de materiais dos outros dois programas. Essa é a formação inicial.
programa do Guelé 10 de comunicação vem participando dos diferentes fóruns de debate sobre a democratização da informação em nível local, nacional, latino-americano. Temos participado junto com outras organizações da sociedade civil dessas políticas engendradas, políticas públicas para a área de comunicação. Então, o Guelé 10 participou junto com outras organizações de mulheres da preparação da cúpula mundial da sociedade de informação e teve uma atuação muito presente na Conferência Nacional de Comunicação. E o nosso papel nesses fóruns de debate tem sido de incluir a questão de gênero e raça nas políticas e documentos oficiais da sociedade civil e também do governo nessa área. Enquanto Guelé 10, enquanto programas de comunicação, a gente tem buscado também envolver outras organizações do movimento negro e de mulheres negras sobre a importância de colocar na sua agenda o tema da comunicação. Como se coloca saúde, educação, direitos humanos, a gente tem feito a pergunta que é o seguinte: o que a comunicação tem a ver com a sua luta cotidiana? E para as mulheres com quem a gente trabalha, a gente tem feito a mesma pergunta. Qual é o impacto da comunicação na sua vida? Qual é o impacto da comunicação na sua luta? Isso tem ajudado um pouco na compreensão e na inserção do tema de comunicação no movimento social. O cenário político de 88, que na verdade é construído pelo processo constituinte de 87, não é, que envolve todos os movimentos sociais acabam se envolvendo. Esse processo constituinte, ele resulta na Constituição Cidadã de 1988. Essa Constituição de 88, ela atende a reivindicações importantíssimas dos movimentos negros e dos movimentos de mulheres. Essa disposição constitucional que criminaliza o racismo, por exemplo, que vai nos permitir ousar pensar o projeto SOS Racismo dentro do Programa de Direitos Humanos do Guelé 10, que eu coordenei a maior parte, né, do tempo. Nós vamos pegar casos de racismo, entrar com esses casos no Poder Judiciário, tá certo? Fazer, quer dizer, nós vamos colocar dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo questões efetivas de discriminação racial e exigir uma resposta condizente com aquilo que já tinha na legislação brasileira, que era o artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 42, né? E a Lei CAO, né? que foi das primeiras leis, se não a primeira lei a regulamentar um dos artigos da Constituição Federal, né? Que determinava que era racismo. Então, o nosso trabalho era: vamos levar isso para dentro do Poder Judiciário e acompanhar as respostas que o Poder Judiciário vai dar para a nossa população. Nesses casos concretos, nós demonstramos que o racismo era um elemento, não era produto de ação individual, de indivíduos problemáticos, ao contrário, era uma ação sistemática, persistente, presente na sociedade brasileira em diferentes domínios, não é? Contra as pessoas negras. O SOS Racismo, ele extrapolou, ele saiu daquela coisa que era assim, fazer a defesa única e exclusivamente para mulheres e homens negros no âmbito da justiça estadual, para atuar
em organizações de direitos humanos, as mais variadas, as mais diversas, entendeu? Quer dizer, e não só isso, né? Quer dizer, aí a Polícia Militar de São Paulo não fazia mais um evento sem que nós estivéssemos presentes. A Polícia Civil, a mesma coisa. O governo do Estado, entendeu? Quer dizer, então, nós passamos a ocupar este espaço e com uma coisa importante, né? Sem nunca abrir mão das posições da organização. Sem nunca abrir mão das posições do SOS. A percepção que eu tenho é de que as instituições, tanto as instituições públicas quanto as organizações do terceiro setor, perceberam que trabalhar a questão racial e também de gênero com uma perspectiva, dentro de uma perspectiva jurídica, ela era necessária. Né? Continua sendo um trabalho muito difícil, né? Porque nós estamos lidando com duas instituições que são extremamente conservadoras, né? Muito embora tenha havido, principalmente no Ministério Público, uma abertura um pouco maior para lidar com essas duas questões especificamente. Né? O exemplo mais evidente são os departamentos hoje dentro do Ministério Público Estadual que cuidam diretamente da questão racial e diretamente da questão da mulher. Né? Eu acho que isso é fruto, né, do trabalho que Guelé 10 começou a desenvolver no SOS Racismo. Porque em todas as ações que eram judicializadas aqui, nós sempre colocamos a questão de raça e gênero como matéria de mérito a ser discutida nos processos, para além da técnica processual em si, seja ela na esfera penal, seja ela na esfera civil. E de um tempo para cá, depois que eu passei a fazer parte do departamento jurídico da instituição, também internacionalizar essa nossa visão da judicialização e da temática de gênero e raça. O logo aconteceu assim, eu tinha um amigo, né, conheci uma pessoa que era espanhola, um fotógrafo, ele era muito famoso na Espanha, e ele veio fazer um projeto no Brasil, né, de povos brasileiros. Ele fotografava pessoas. Falei, eu gostaria muito de ver as fotos, e aí um dia a gente se reuniu para ver as fotos dele. E aí a gente estava olhando as fotos, e eu vi a foto, né, que se transformou no logo do Guelé 10. Esse logo, ele conseguiu sintetizar tudo o que a gente queria dizer com o Guelé 10. Né? Eu acho que ele conseguiu a representação perfeita de tudo que a gente queria afirmar, né? A negritude que a gente queria afirmar, a identidade que a gente queria afirmar, a africanidade que a gente carrega. Eu acho que tudo isso, aquele logo, a força que a gente queria emanar, eu acho que o logo diz tudo isso. O projeto Rapper surge como demanda de outros serviços que a gente tinha no Guelé 10, por exemplo, o SOS Racismo. É dentro desse projeto que a gente toma contato com os rappers, alguns rappers da cidade de São Paulo, que vieram até o serviço para denunciar, né, a violência que eles sofriam pelos seguranças do metrô. E era uma experiência, uma troca bem interessante, porque a gente estava começando, ou já há algum tempo vinha pensando e lendo a questão do racismo, as questões raciais, mas era tudo muito solto, né? E o Guelé 10 nessa época foi fundamental para sistematizar a gente nesse período de conhecimento e uma troca também para a instituição de dialogar com aquela juventude do hip hop, né? Uma forma também
das organizações do movimento negro estarem também dialogando com a periferia. Então, na verdade, era uma relação de mão dupla, né? A gente se auto-abastecia dos dois lados de informação, né? A primeira medida assim, que a gente achou fundamental era trabalhar na questão de formação. Essa formação se dava nesse contato direto que nós tínhamos com a militância e essa troca de ideias, porque também havia um frescor, né? uma questão de ser a juventude naquele momento negra e participativa politicamente, éramos nós no rap, então havia essa troca, na verdade, de experiências, né? E com a gente que não tinha essa vivência de entidades, de militância, mas que tinha a vivência da rua, do que estava acontecendo naquele momento. Antes de ter internet, o rap era a vida da juventude negra em tempo real. Algo que era muito difícil de se situar, porque não tinham pesquisas a respeito na época, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha mídia, não tinha nada, né? E a pouca mídia que tinha era contra. Tinha muitos rappers e cada dia chegava mais de todos os lugares de São Paulo. A sede, né, que era no prédio lá na Liberdade, não comportava. Então o que nós fizemos? O que o Gueré 10 fez? Alugou uma casa que era do lado de baixo da Liberdade, né, uma distância. E aí era uma casa que tinha um quintal enorme e ela virou a sede dos rappers. Que era o nosso quilombo ali, e que foi para além do hip hop, né? Ela começou a trazer jovens de outras representações artísticas também, que aí tinha o pessoal que era ligado à literatura, tinha o pessoal da capoeira, tinha o pessoal de outras culturas e que também frequentavam o projeto Rappers, assim, era o que hoje é muito comum se dizer das casas de cultura, desses espaços de resistência. O projeto dos Rappers já era isso no início dos anos 90. Tendo em vista que o projeto Rappers continha grupos femininos, esses grupos femininos viram a necessidade da criação do Femini Rappers. O Femini Rappers eram esses grupos femininos dentro do projeto Rappers, que tinham por objetivo principal questionar esse universo machista masculino e machista dentro do hip hop. Antigamente eu acho que tinha muito mais espaço para o rap, né? Em geral, e sim, mas sempre foi dominado pelo rapper masculino. Então às vezes nós saímos em jornais falando. Esses dias mesmo eu tava vendo um jornal de 96, né? A gente na capa, né? As rappers, a gente de rap, falando as mulheres jovens lutando contra o machismo. Eu falei, nossa, gente, até hoje, né? Eu tinha 16, 17 anos, até hoje tem que estar brigando por conta disso, até hoje o rap ainda é dominado. E isso causou muita discussão no projeto, foi um processo muito, muito rico, né? Porque fez os homens do projeto Rappers refletirem sobre a sua condição e sobre as suas relações. Né? Então isso foi um passo muito, muito importante, né? Dentro do projeto Rappers. Tinha que ser um nome que afirmasse, que falasse, né, que fosse uma coisa de autoestima, de autoafirmação, sabe? Aquela coisa que você olha e fala, pode crer, pronto. Aí eu falei, é isso aí que eu falei que vai ser o nome. Aí ele falou, pode crer, ficou. A revista número 0 da revista Pode Crer foi feita de uma forma muito artesanalmente dentro da organização, né? Mas que fez muito sucesso. Por que não uma revista, né, voltada para o movimento hip hop, mas mais do que voltada para o movimento hip hop, era feita por rappers. A revista Pode Crer tinha
2 ou 3 demandas que eram importantes de serem cobertas e até que outras publicações surgiram, quem cobriu fomos nós. Primeiro porque não havia mais nenhuma publicação negra no mercado, né? Voltada para este público. A última experiência que no Brasil foi uma versão nacional da revista Ebony, que era a Ébano, mas que deixou de circular nos anos 60. Desde então não havia mais nenhuma. Então, dos anos 60 para cá, pode crer, foi a primeira publicação voltada para o público negro. Segundo, que não havia nenhuma publicação brasileira que falasse de hip hop. Nem do rap especificamente, nem de hip hop de forma geral. Pode crer, foi a primeira. E a terceira demanda é que não havia nenhum veículo de mídia, seja impresso, falado, cantado, batido no tambor, de acho que fosse, que falasse de periferia. A revista Pode Crer, na verdade, é o que junta toda essa informação de debate, enfim, de filmes que a gente assistia, de discos que a gente ouvia, heróis da população negra que a gente começou a conhecer. A revista Pode Crer é o que juntava todas essas informações para depois levar de uma maneira mais organizada isso para a população de uma maneira geral. Então você via todo mundo ali. Você via os caras que já estavam em evidência, que era o Taíde DJ1, que era o Racionais, né? Que ele estava no blog. Você já via o pessoal que já estava em evidência, mas você via chegando uma geração muito boa. A revista Pode Crer foi exatamente isso, né? Quando você oferece chance real, eu acho que, no caso da Pode Crer, o jovem desenvolve habilidades que a sociedade fala para ele que ele não podia. Então eu acho que é essa a importância, né? Não só com a revista Pode Crer, mas com o nosso trabalho nos outros projetos. Desde a sua origem, as organizações tradicionais, Gueledés, da cultura iorubá, são organizações que são lideradas por mulheres, presididas por orixás femininos, mas que contêm masculino no seu interior. Tal como na tradição, o nosso Gueledés também é uma organização de protagonismo de liderança feminina negra e que incorpora em seu interior homens brancos e negros, mulheres brancas que concordam com o seu programa de ação e que são capazes de respeitar essa liderança. Inicialmente, lá na década de 90, por volta de 94, 95, o Gueledés já dava suporte e assistência judiciária para as mulheres que sofriam violência, né? Principalmente a violência doméstica. Eu fui dar uma aula exatamente sobre a questão da violência doméstica e acabei gostando muito, né? Do grupo, um número maior, você poder falar com um número maior de pessoas, não era atendimento, a pessoa ia até lá e fazia o curso, não. Nós nos dedicamos, os 2 primeiros cursos, as mulheres iam até o Gueledés. E eu entendi que nós é que tínhamos que ir até onde estavam essas mulheres. Aí eu decidi trabalhar apenas a questão da violência doméstica, a violência sexual. E a situação foi ficando tão grave que nós acabamos assim até nos envolvendo. Foi aí que entrou a Tereza Ferraz, a psicóloga que nós estávamos precisando, né? Que atendia essas mulheres, fazia um grupo com essas mulheres antes que nós pudéssemos atender. Olha,
foi um momento mágico, porque eu acompanhava o trabalho dos grupos de promotoras legais populares com a doutora Sônia e percebi, porque eu trabalho a questão da autoestima há muito tempo com as mulheres, e percebi que nos grupos de promotoras legais populares não existia um trabalho de autoestima. Então eu ficava pensando assim, como é que elas vão superar, vão trabalhar com a comunidade, inclusive, sem ter se trabalhado. E levei essa questão para a Sônia, e Sônia achou muito interessante, e aí que nós começamos a introduzir um trabalho de resgate da autoestima nas mulheres que sofrem violência. Então elas já vinham mais ou menos prontas, sabendo o que elas queriam ou não queriam. Algumas vezes vinham conversar conosco e não, eu sei tudo, já aprendi no grupo, mas eu vou dar mais uma oportunidade. E outras vezes eu não quero mais. Eu não quero mais nada, eu quero apenas a separação, eu quero ficar com meus filhos, eu quero ter uma vida normal, sem violência. Uma coisa, eu acho que altamente revolucionária nesse trabalho é o espaço que a gente permite para que elas falem de si. Porque ninguém dá essa escola para elas, não. E ali elas se reforçam com outras mulheres que percebem que têm o mesmo problema e então a superação se torna mais fácil, mais gradativa, mais fácil e mais forte. Quando a gente conversa com essas mulheres, elas só conseguem identificar a violência física, que é o machucado. Mas aí, quando elas começam a botar para fora e a gente consegue identificar nelas os outros tipos de violência, aí que cai a ficha para elas. Em que frequência esse homem te agride? Ah, mas ele só me agride quando ele bebe. E quando é que ele bebe? Todos os dias. Então, quer dizer, agride todos os dias. 7 dias na semana, ele agride 6, mas um ele fica bom. Nesse dia ele não agride. Então ela acha que esse dia, esse homem que não agrediu ela, então não é uma agressão. Ele chama ela de burra, chama ela de gorda, e assim, ela não consegue. Algumas mulheres não conseguem ainda achar que esse tipo de atitude, essa fala, é uma violência. Muitas delas voltaram a estudar, a grande maioria fez faculdade, serviço social, né? Tem algumas que já estão com grupos também de promotoras legais e a mudança também no comportamento dessas mulheres é visível. A partir do momento que a gente acredita que essa mulher entende o que é esse ciclo, ela tem uma condição melhor, não é, de avaliar se aquela relação abusiva é boa ou não para ela. No campo da saúde, tinha uma ação que era mais desenvolvida pela Edna Roland, trabalhando a questão dos direitos sexuais, né, onde entra esterilização. E num segundo momento, depois de uma viagem que fizemos aos Estados Unidos para conhecer o Projeto Nacional de Saúde das Mulheres Negras, sediado em Atlanta, onde tivemos um encontro, isso foi em 89, onde participamos de um encontro com 200 mulheres negras, trabalhando a experiência e a metodologia deste projeto nacional. Eu me dediquei no GLE10 a pensar as questões da subjetividade e comecei a desenvolver trabalhos com grupos de mulheres. O projeto se chamava Construindo Nossa Cumplicidade e esse projeto se dava através de grupos descentralizados, onde as mulheres começavam a se pensar os efeitos do racismo, o efeito do sexismo. Primeiro ele se iniciou com as integrantes da instituição, né? Onde fazíamos encontro entre nós para poder falar como é que nós vivíamos o efeito do racismo e do sexismo. E chega um momento mais no final desse tempo que eu fiquei no GLE10, em que a gente faz uma junção do programa, né?
mas aí é muito pouco tempo, logo depois eu saio. Durante 4 anos nós desenvolvemos um projeto belíssimo com mulheres, né, em São Mateus e Cidade Tiradentes, né, que acabou ampliando, né, o processo, né, o processo de formação, né. Então nós atingimos mulheres vítimas de violência, mulheres promotoras legais, os companheiros dessas mulheres, os filhos dessas mulheres, jovens em situação de uso abusivo de álcool e outras drogas. Então esse foi um projeto da menina dos olhos da instituição. Eu peguei essa experiência já na metade do caminho, com muita elaboração, já com uma outra história, e pudemos, né, em parceria, primeiro tomar cuidado com essa cisão, né, essa dicotomia, saúde. Não, se a gente pensar na saúde integral conforme o SUS, ela faz parte do cotidiano de todas as nossas decisões. E foi com esta característica, com este referencial, que a gente somou temas da saúde. Mas temas da saúde que se refletem nesse conceito das pessoas e como é que elas se relacionam. Imagina discutir diversidade sexual, discutir a questão da identidade de gênero, uso abusivo de álcool e outras drogas, a questão do desejo, do prazer, poder discutir a questão do desejo sexual para além da chantagem que se faz das doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque não dá para discutir violação de direitos, né? Não dá para discutir o uso de preservativos sem envolver os parceiros das mulheres, né? Então, eu acho que essa lógica ela foi bem importante para a gente, né? Então, o homem precisava conhecer, né, o olhar da mulher sobre o corpo dela, sobre o direito sexual e reprodutivo dela, né? O processo de negociação da utilização do preservativo, né? Eu acho que foram questões centrais para que pudéssemos então avançar, né? Ou seja, e para que você tenha então o controle da epidemia, né? Ou seja, a partir do momento que a mulher ela tem o empoderamento do seu corpo, né? Que o corpo é dela, né? E que ela decide sobre o corpo dela, né? Eu acho que essa é uma questão central. Agora, que também ela precisa negociar com o parceiro a utilização do preservativo, ele precisa compreender, né, a epidemia, ele precisa compreender que ele precisa respeitar a mulher, ele precisa respeitar o corpo da mulher, ele precisa respeitar a mulher em sua integridade. Desenvolver as oficinas do projeto numa casa religiosa de matriz africana foi muito interessante, porque pela primeira vez na minha vida eu tive a experiência de ter a participação de mulheres de diversas religiões, sobretudo as evangélicas. Então, a casa religiosa sempre teve muitas mulheres participando de diversas religiões e nunca tivemos nenhum tipo de problema no que diz respeito às diferenças religiosas. O espaço religioso sempre foi muito respeitado e a diversidade religiosa sempre foi muito respeitada também. Então, eu acho que isso enriqueceu a nossa atuação. Tem uma letra do Templo do Clube da Esquina, do Beto Guedes, que diz o seguinte: 1 e 1 é sempre mais que 2. E eu acredito nessa matemática. Não dá para a gente, neste momento tão delicado, perder essa perspectiva de soma daquilo que nos une. É óbvio que temos pensamentos, que as pessoas por vezes podem assumir outros caminhos, e é isso aí, isso a vida nos apresenta. Mas o desligamento desse projeto é que ele tinha tempo mesmo de existência, era foco de financiamento.
O que talvez a gente não tenha tido perna, e perdemos, acho que uma grande possibilidade histórica, foi de articular este grupo que estava em efervescência para ampliar para outras temáticas, né? Até mesmo talvez com a própria agenda de foco do Gueledés. Então, talvez a falta de fôlego para o momento não nos permitiu essa articulação para que a gente pudesse dar sequência. Algumas interrupções dos elos institucionais, eu acho que isso certamente produziu efeitos nessa articulação, mas eu posso dizer que na sua agenda, na essência, eu continuo sendo parceiro dessa instituição, mesmo há alguns anos não desenvolvendo um projeto sistemático. Esse programa de educação de Gueledés sempre esteve atento, né, e as coordenadoras sempre estiveram atentas aos desafios da educação brasileira, né? O que significa isso? Primeiro, a evasão, né? Depois também as situações de discriminação, preconceito e racismo dentro do espaço escolar. Também a questão do olhar, né, de muitas professoras e professores sobre a incapacidade de aprendizagem das crianças negras. Isso são situações que perpassam a vida escolar de todas as crianças negras, jovens e adultos, né? O que a gente tem feito, principalmente, é defender primeiro o direito da população negra, o direito das mulheres à educação, e que essa educação enfrente a violência, enfrente as hierarquias raciais, que essa educação aceite, né, aceite os seus modos de ser, né, que ela não te exclua a partir da sua identidade de gênero, a partir da sua orientação sexual, a partir do seu local de moradia. Ou seja, a gente surge enquanto instituição a partir dos movimentos sociais, dessa atuação organizada dos movimentos sociais por direitos. A gente atua na educação exatamente desta maneira, em redes, né? Principalmente para a construção de uma política pública pautada pelo direito humano da educação. Também atuamos com pessoas, né, que se alinham à agenda racial e à agenda de gênero. A gente também tem incorporado dentro, as nossas ações estão comprometidas, né, com a agenda do movimento negro e do movimento feminista, já que nós somos integrantes desses movimentos de maneira geral, mas com os movimentos de direitos humanos de maneira mais ampla, né? Então a gente sempre procurou realizar ações, porque a gente sempre defendeu a política pública e a exigibilidade da política só pode ser feita no campo da articulação. Eu creio que um marco muito importante na história de Gueledés e que tem um lugar especial no coração e na lembrança de todas as integrantes, de todos os integrantes, foi o momento da compra da sede, né, quando a gente conseguiu comprar esse espaço aqui na rua Santa Isabel. Sabe aquela coisa da casa própria, né? Porque quando eu entrei na organização e eu comecei a trabalhar no administrativo, eu via as manobras, as situações que tinham que serem feitas para que a gente pudesse garantir a nossa sustentabilidade através de um espaço. E aquele espaço não era nosso, era um espaço alugado, né? A gente alugava vários andares para que os projetos podiam caminhar. Carlos Gomes, ela tem uma memória afetiva única, porque foi o primeiro espaço, tudo aconteceu lá. Foi um grande dia para todas nós, que nós fomos marcando com a direção do Gueledés. Eu lembro que a Sueli estava, a Solimar, a Sônia, foi a Maria Silva. Foi no dia 22 de outubro de 2002. Nós fomos por cartório fazer o registro, né, da sede, da compra da sede.
Então aquele dia foi um marco histórico para nós. Sabe assim, quando você compra casa própria? Nós temos cara agora, nós temos uma casa. Quando eu chego aqui já nessa casa nova, que tinha sido recém-adquirida, essa sensação de que aqui é a nossa casa e a gente sempre vai ficar aqui e nós nunca vamos sair daqui, ninguém vai tirar isso daqui da gente e vamos fazer o possível para que ela permaneça de portas abertas e que seja um espaço também que acolha, oriente, receba e de convívio para pessoas negras e para pessoas comprometidas com a luta antirracista e com o antissexismo, né? Eu creio que esse espaço na Rua Santa Isabel é um marco que eu reconheço nessa trajetória dele. GLE10 foi pioneira, foi uma organização da sociedade civil pioneira que criou um site institucional. É o primeiro portal com todos os defeitos, porque a gente usou imagens enormes, pesadas e tudo, mas ele foi para o ar em 1997, dia 20 de novembro de 1997. E ele foi em comemoração ao dia 20 de novembro, né, o dia do Zumbi, e saiu uma matéria na Folha de São Paulo, né, dizendo que tinha as organizações de direitos humanos entravam no mundo virtual e nós éramos a primeira organização não governamental do Brasil que tinha um site na internet. Era muito difícil de acessar, a internet era ruim, mas foi um aprendizado para a gente começar a trabalhar. Em 2009 surge essa nova versão aí, versão portal do site, né? Mas surge muito de uma preocupação institucional que atravessava muitas organizações da sociedade civil naquela época, que tinha a ver com uma tendência de saída das grandes agências de financiamento do Brasil. Isso começou a criar todo um cenário de preocupação das organizações e uma coisa que começou a se constituir na minha cabeça era a possibilidade de se transferir, digamos, para a internet grande parte das questões que a gente tratava no âmbito cotidiano da organização. A estrutura do portal, ela reflete todos os temas que são objeto da nossa missão institucional e todos os temas com os quais nós já trabalhamos ou estamos trabalhando no momento. A questão racial, ela atravessa todos os temas da área social. Ela se imiscui e ela produz efeitos em todos os temas da área social, econômica, política. E é por isso que o portal tem toda essa abertura enorme. Nós temos, então, um bloco que são questões de gênero, que aí está toda a nossa história, né? De combate ao sexismo na sua intersecção com o racismo. E aí aparece violência contra a mulher, estratégias de promoção da igualdade, legislação, conferências mundiais, ou seja, tudo que envolve a nossa ação, né? Combate ao machismo, as questões críticas em relação ao patriarcado, está tudo ali. Por quê? Porque isso é a missão institucional do GLE10. Questão racial. A questão racial, nós somos negras. Nós temos que atender a questão racial enquanto mulheres e enquanto coletividade negra. A questão do genocídio está ali. Eu costumo dizer que os 4 primeiros meses do portal, nós demos um número mítico, né? A gente conseguia fechar o mês do portal com 288
entre 286 a 288 acessos no mês, né? E aí, quando foi chegando próximo do 20 de novembro, né, a gente fechou, por exemplo, um dia com 1.500 acessos e a gente caiu duro para trás, porque a gente nunca imaginou que a gente ia atingir 1.500 pessoas num dia, né? A tecnologia traz muitas facilidades, né? Utilizamos o Skype para comunicação com a equipe, o WhatsApp, e-mail e ferramentas de gestão de projetos. Trabalhamos praticamente 10 anos dessa forma e é uma constante evolução. Não existe um modelo pronto, né? Nós não temos um manual de como fazer. Tudo isso é construído no dia a dia através de erros e acertos. É um aprimoramento constante e uma evolução do trabalho diariamente. Não, nós já erramos muito. Nós já erramos bastante, já botamos matéria equivocada, que teve uma repercussão terrível, negativa. Costumamos dizer que erramos, costumamos retificar os erros que cometemos, né? E pretendemos continuar errando cada vez menos e acertando cada vez mais. Como que foi a saída da senhora da instituição? Ela se deu por alguma ruptura? Ela foi impactante, ela foi vivida por mim com uma violência institucional, um marco na minha vida, um rompimento de confiança e que eu sigo elaborando ainda hoje. Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Tudo que a gente brincou, todas que a gente dançou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Eu acho que no momento em que a gente tem por missão, né, o fortalecimento, o empoderamento, a informação, eu acho que o trabalho flui melhor porque a gente dá voz às pessoas. Que isso aconteceu, eu quero dizer agora, senhora, porque eu nunca consegui e nunca tive vontade de atuar em nenhuma outra organização que não fosse GLE10. Eu sou GLE10 até hoje. Todas que a gente dançou, o GLE10 me proporcionou muita coisa. Possibilitou também muita coisa, muitas viagens, a participação em diversos movimentos, né? Movimento de mulheres negras, marcha de mulheres negras. Eu quero dizer agora, Senhor. O GLE10 aos 30 anos continua jovem e continua ousado, instigante, continua buscando, né? A gente está sempre renovando, sempre abrindo nichos. Mas você não está aqui. Por que isso aconteceu? Construir os 30 anos dessa organização foi para todas nós que nele estivemos envolvidas fonte de prazer, alegria e dor. Perdemos pessoas nesse processo, elas sempre nos farão falta, mas chegamos aqui ao final dos 30 anos com a certeza de que tudo valeu a pena. A todos e a todas que estiveram conosco nessa jornada, nós só podemos dizer obrigada, obrigada e obrigada. Valeu demais, valeu
valeu, valeu.